Oi, vamos continuar com a nossa leitura do livro As 5 Linguagens do Amor. Também falei com Mari. Você entende que não precisa fazer essas coisas, mas se deseja expressar amor por Mark, aí estão 4 maneiras significativas para ele. Quero sugerir que vocês tentem fazer isso por 2 meses e analisem se isso os ajudará. No final desse tempo, talvez queiram adicionar outros pedidos à lista e compartilhá-los. Eu, porém, não adicionaria mais de um pedido por mês. Isso faz muito sentido, disse Mari. Penso que você nos ajudou bastante, adicionou Mark. Deram-se as mãos e seguiram em direção ao carro. Pensei comigo mesmo. Acredito que é isso que a igreja deve ser. Acho que vou gostar de ser conselheiro. Nunca me esqueci da percepção adquirida debaixo daquele cinamomo. Depois de anos de pesquisa, dei-me conta da situação singular de Mark e Mari. Me apresentaram. E é muito raro encontrar um casal em que os dois possuem a mesma linguagem do amor. Atos de serviço eram a linguagem do amor primária, tanto para Mark quanto para Mari. Centenas de indivíduos podem se identificar com ele ou com ela e reconhecer que a principal maneira de se sentirem amados ocorre por meio de atos de serviço da parte de seu cônjuge. Guardar os sapatos, trocar as fraldas do bebê, lavar a louça ou o carro, passar o aspirador ou cortar a grama. São atitudes que falam muito alto. A pessoa cuja linguagem do amor primária são atos de serviço. Você pode estar pensando, se Mark e Mari possuem a mesma linguagem do amor primária, por que tinham tantos problemas? A resposta reside no fato de eles falarem dialetos diferentes. Faziam coisas um para o outro, mas não a mais importante. Forçados a pensar de forma concreta, identificaram facilmente seus dialetos específicos expressivos. Para Mari, consistia em lavar o carro, trocar a fralda do bebê, passar o aspirador na casa e cortar a grama, enquanto que para Mark era arrumar a cama, lavar o rosto do bebê, colocar os sapatos no armário e ter o jantar encaminhado quando ele chegasse em casa do trabalho. Quando começaram a falar os dialetos corretos, o tanque de amor de ambos começou a se encher. Como atos de serviço eram a linguagem do amor primária deles, aprender o dialeto específico do outro foi relativamente fácil. Antes de nós despedirmos de Mark e Mari, gostaria de fazer outras 3 observações. Primeiro, eles ilustram claramente que o que fazem pelo outro antes do casamento não é indicativo do que faremos depois de casados. Antes do casamento, somos impulsionados pela força obsessiva da paixão. Depois do casamento, voltamos a ser quem éramos antes de nos apaixonar. Nossas ações são influenciadas pelo modelo de nossos pais. Nossa própria personalidade, nossas percepções do amor, nossas emoções, necessidades e nossos desejos. Apenas uma coisa é certa em relação ao nosso comportamento. Ele não será o mesmo de quando estávamos apaixonados. Isso me leva à segunda verdade ilustrada por Mark e Mari. O amor é uma escolha e não pode ser forçada. Os dois criticavam o comportamento um do outro e não chegavam a lugar algum. Assim que decidiram fazer pedidos em vez de exigências, o casamento começou a se transformar. As críticas e as exigências tendem a promover o afastamento. Com certa quantidade de críticas,
você pode obter a concordância de seu cônjuge. Ele pode fazer o que você deseja, mas provavelmente não será uma expressão de amor. Você pode dar orientação ao amor por meio de pedido como: gostaria que você lavasse o carro, ou trocasse a fralda do bebê, ou cortasse a grama. Mas não pode criar a vontade de amar. Cada um de nós decide diariamente amar ou não nosso cônjuge. Se escolhermos amar, então expressar esse amor da maneira que nosso cônjuge pede tornará nosso amor mais eficiente em termos emocionais. Existe uma terceira verdade que apenas o casal maduro será capaz de ouvir. As críticas feitas por meio do cônjuge sobre meu comportamento me oferecem a indicação mais clara de qual é a linguagem do amor primária dele. As pessoas tendem a criticar seu cônjuge com mais intensidade na área onde elas próprias têm maior necessidade emocional. A crítica é uma maneira ineficaz de implorar amor. Entendido isso, teremos maior facilidade de processar as críticas mais produtivamente. Uma esposa pode dizer a seu marido depois de ele ter criticado: entendo que isso é extremamente importante para você. Por favor, você poderia me explicar por que isso é tão fundamental? As críticas normalmente pedem esclarecimentos. Uma conversa desse tipo pode transformar a crítica num pedido e não em uma exigência. O fato de Mari criticar constantemente as saídas de Mark para caçar não era uma expressão de seu ódio pelo esporte. Ela culpava a caça de ser a prática que o impedia de lavar o carro, passar aspirador na casa e cortar a grama. Quando ele aprendeu a satisfazer a necessidade de amor dela ao falar sua linguagem emocional, ela se tornou livre para apoiá-lo em sua caça. Capacho ou amado? Eu sirvo há 20 anos. Dou preferência a ele em tudo. Fui seu capacho enquanto ele me ignorava, maltratava e humilhava na frente de meus amigos e de minha família. Não o odeio. Não lhe desejo nenhum mal, mas me ressinto dele e não quero mais viver ao seu lado. Essa esposa realizou atos de serviço por 20 anos, mas eles não eram expressões de amor. Eram realizados em razão do medo, de culpa e do ressentimento. Um capacho é um objeto inanimado. Você pode limpar os pés nele, pisá-lo, chutá-lo ou qualquer coisa que desejar. Ele não tem vontade própria. Ele pode ser seu servo, mas não seu amado. Excluímos a possibilidade do amor quando tratamos nosso cônjuge como objeto. A manipulação através da culpa. Se você fosse um bom marido, faria isso por mim. Não é a linguagem do amor. A coerção pelo medo. Faça isso, senão você vai se arrepender. É algo estranho ao amor. Ninguém deve ser capacho. Podemos nos permitir ser usados, mas somos criaturas com emoções, pensamentos e desejos. Temos a capacidade de tomar decisões e de agir. Permitir-se ser usado ou manipulado por outra pessoa não é um ato de amor, mas de traição. Você permite que a outra pessoa, desenvolva hábitos desumanos. O amor diz: eu o amo demais para permitir que você me trate dessa maneira. Isso não é bom, nem para mim, nem para você. O aprendizado da linguagem de atos de serviço exige que reexaminemos nossos estereótipos dos papéis de marido e esposa. Esses papéis estão em constante mudança, mas modelos de nosso passado podem perdurar. Mark estava fazendo o que a maioria de nós faz naturalmente: seguir o modelo de seu pai e de sua mãe. Nem isso, porém, ele fazia direito. Seu pai lavava o carro e cortava a grama. Não era o caso de Mark, mas essa era sua imagem mental relativa
as obrigações de um marido. Ele definitivamente não se via passando aspirador na casa, nem trocando as fraldas do bebê. É preciso ser justo e dizer que ele se dispôs a romper com esse estereótipo, assim que percebeu a importância que Mari conferiu a essas coisas. Precisamos fazer o mesmo se a linguagem do amor primário do cônjuge nos pedir algo que pareça impróprio ao nosso papel. Devido às mudanças sociológicas dos últimos 40 anos, não nos apegamos mais a certas noções dos papéis masculinos e femininos na sociedade ocidental. Isso não significa, contudo, que todos os estereótipos foram erradicados. Significa, pelo contrário, que o número de estereótipos se multiplicou antes do maior poder de alcance da mídia. A ideia do que o marido ou a esposa deveriam fazer e como cada um deles deveriam agir era influenciado basicamente pelos próprios pais da pessoa. No entanto, com a inserção da televisão, o aumento da mobilidade, a crescente diversidade cultural e a proliferação de famílias de pais solteiros, os modelos são mais vezes influenciados por forças externas ao lar. Sejam quais forem suas percepções a respeito. É bem possível que o seu cônjuge entenda os papéis conjugais de maneira um pouco diferente de você. Uma disposição de examinar e mudar os estereótipos é necessário para que se possa expressar amor de forma eficiente. Lembre-se de que não há recompensa em manter-se os estereótipos, mas existem enormes benefícios em satisfazer as necessidades emocionais de seu cônjuge. Recentemente, uma esposa me disse: Dr. Champel, vou mandar todas as minhas amigas ao seu seminário. E por que você faria isso? Perguntei. Porque ele mudou radicalmente meu casamento. Antes do seminário, Bob não me ajudava em nada. Nós dois começávamos a trabalhar logo depois da universidade, mas sempre coube a mim a responsabilidade de fazer o serviço doméstico. Era como se nunca passasse pela mente dele que fosse preciso me ajudar com alguma coisa. Depois do seminário, ele começou a me perguntar: o que posso fazer para ajudá-la hoje à noite? Foi maravilhoso. No início, não pude acreditar que aquilo estava acontecendo, mas essa postura já persiste por 3 anos. Depois de fazer uma pausa, ele prosseguiu. Tenho de admitir que houve momentos difíceis e engraçados naquelas primeiras semanas, porque ele não sabia fazer nada. Na primeira vez em que ajudou a colocar as roupas para lavar, usou água sanitária concentrada em vez de sabão em pó. Nossas toalhas azuis saíram da máquina cheias de mancha branca. Depois ele usou pela primeira vez o triturador de alimento da pia. Fez um barulho estranho e pouco depois, bolhas de sabão começaram a sair do ralo da pia ao lado. Ele não sabia o que estava acontecendo até que desliguei o triturador, coloquei a mão lá dentro e tirei os restos de uma barra novinha de sabão, que agora tinha o tamanho de uma moeda. Mas ele estava me amando em minha linguagem, e meu tanque estava se enchendo. Agora ele sabe como fazer as coisas da casa. E sempre me ajuda. Temos muito mais tempo juntos porque não preciso trabalhar o tempo todo. Acredite, aprendi a linguagem dele e mantenho seu tanque cheio também. Será que é realmente simples assim? Simples? Sim, fácil. De modo algum. Bob teve de se esforçar bastante para romper com o estereótipo de que o acompanhou por 35 anos. Não foi fácil, mas ele lhe diria que aprender a linguagem do amor primária de sua esposa e escolher falar essa linguagem produz uma enorme diferença no clima emocional de um casamento.
Agora prossigamos para a quinta linguagem do amor. A gente vai ficar por aqui, tá, meu povo? E vamos continuar amanhã a nossa leitura. Beijinho para vocês.